Entrevista Livre de hoje conversa com o empresário e presidente do PCdoB, Vinícius Pull. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Para nós é um prazer do Noroeste Notícias estar conversando contigo nessa série de reportagens que a gente vem fazendo aí sobre eleições 2010. Né? Sabe que a gente está aí, estamos vivendo um ano pré-eleitoral, as especulações são várias. E eu pergunto para ti dentro desse contexto, Vinícius, como tu está vendo o PCdoB dentro da administração de Santa Rosa? O PCdoB hoje é vice-prefeito em Santa Rosa e ocupa vários cargos dentro da administração. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade que nos oferece de fazer um diálogo, né? Um diálogo sobre democracia, sobre a participação do nosso partido na construção dessa democracia num município muito importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que é o município de Santa Rosa. Eu, apesar das minhas atividades profissionais, eu também acumulo a presidência do PCdoB em Santa Rosa, e é com muita honra que eu faço isso. Por quê? Porque o nosso partido tem um programa que ele está muito vinculado ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, ou seja, é um projeto nacional de desenvolvimento, né? E esse é um importante ganho que a sociedade brasileira tem tido ao longo da história, que é a participação política do PCdoB, a atuação do PCdoB. E assim não foi diferente na eleição do nosso querido companheiro Orlando Sconce, né, e com a nossa querida companheira Sandra Padilha na vice-prefeitura. A eleição do Orlando e da Sandra, ela significou um marco na história política em Santa Rosa. Eu destacaria um fator que é muito importante, André. Você tem conversado com os agentes políticos de Santa Rosa. Nós vivemos um governo diferente dos demais. Esse é o fator mais importante. Bom, mas você me pergunta, em que sentido, Vinícius, o governo do Orlando e da Sandra é diferente? Eu destacaria nesse caso dois sentidos. O primeiro é que pela primeira vez na história do nosso município, nós tivemos uma alternância de forças políticas no governo. Então, as tradicionais forças, os principais partidos da cidade, tanto o PP, né, o PPB, o PDS, a Arena, né, quanto o PMDB, o MDB, né, eles vinham com uma certa alternância. Digo uma certa porque houve um período muito extenso em que o PDS, o PP governaram a cidade. E depois um período em que o PMDB governou a cidade. Mas é pela primeira vez na história que outras forças políticas assumem o governo de Santa Rosa. No caso, o governo Orlando e Sandra. Então isso torna o governo diferente. A segunda questão, a primeira então, para explicar melhor, você tem então duas forças muito poderosas, você tem duas forças políticas extremamente organizadas, que têm uma participação social histórica na cidade, política, social, econômica, né, que estão deslocadas do poder municipal, estão deslocadas da administração pública municipal. Isso é um fato histórico, isso é um fato importante. Isso torna o governo Orlando diferente, também porque também enfrenta uma oposição diferenciada. Enfrenta uma oposição que tem força social, que tem base social, né? E enfrenta um governo que tem 2 vereadores na sua base de sustentação na Câmara de Vereadores, 2 vereadores eleitos no Partido dos Trabalhadores, né? Com a presença agora do nosso vereador Paulo Paim, do PCdoB, que é suplente e que assumiu, né? Mas isso é um elemento importante que eu gostaria de registrar. Por quê? Porque apesar disso, o governo tem dado sinais de um avanço significativo, na opinião do PCdoB, em relação ao desenvolvimento de Santa Rosa. Ele se caracteriza, e a nossa participação é a expressão disso, como um governo de avanços. E aí entra o segundo fator, que é o governo do Orlando é diferente do Orlando e da Sandra, porque o momento é diferente. Então, André, nós vivemos na história republicana importantes momentos, mas pela primeira vez na história do Brasil, 3 fatores se conjugam. O primeiro é a questão da democracia. Então nós vivemos o maior período de liberdades democráticas da história do Brasil. O segundo é o desenvolvimento social. Você tem milhões de pessoas que estão ascendendo de uma classe a outra. E é o poder de compra, o valor do salário mínimo, né? Então são fatores que são importantes a questão do acesso ao ensino superior, da educação pública ou da educação, né, enfim, em todas as suas esferas.
E o terceiro é o fator do desenvolvimento econômico, ou seja, o país nunca teve o momento de desenvolvimento econômico que tem. Nós estamos chegando agora a ser a quinta economia do mundo, ou seja, o país está numa situação em que muito favorável no cenário internacional do ponto de vista econômico, no que pese esse problema, que é um grave problema, por exemplo, cambial, né, o caso do dólar, do real supervalorizado, né, o que, por exemplo, ocasiona, né, essas demissões aqui na John Deere e outras empresas que sofrem, né, principalmente as empresas exportadoras. Juntamente com alguns embargos feitos pelo governo argentino, né? Novamente trancou. Mas tu sabe que está mais barato a John Deere dos Estados Unidos vender para a Argentina do que a nossa empresa aqui, né? Então, na verdade, esses são alguns elementos que constituem a diferença, digamos assim, do nosso governo Orlando e Sandra. Eu acho que o fator de ser diferente, ele está ligado o elemento de que, primeiro, é um outro momento, e segundo, além de ser um outro momento, ele tem um significado de viragem. Por quê? Porque ele deslocou do poder, digamos assim, público municipal, né, da administração pública, duas forças que sempre governaram. Então, isso impõe um conjunto de desafios. O PCdoB, ele tem uma história em Santa Rosa. O vereador Paulo Paim, né, é um vereador que marcou essa história como alguém que, em muitos momentos, praticamente sozinho, né, segurou as bandeiras, né, da liberdade, da democracia, da justiça social, as bandeiras do PCdoB em Santa Rosa, e que agora, na Câmara de Vereadores, tem sido uma expressão da liderança do partido nesse novo momento, que é um momento de expansão. E ele não é um momento de expansão só em Santa Rosa, é um momento de expansão no país. O PCdoB é um dos partidos que mais cresce no Brasil, né? E um crescimento que está muito baseado no seu programa partidário, que é um pouco isso que eu falava a você anteriormente, ou seja, como empresário eu me sinto muito contemplado, não só por ser um militante antigo, mas muitos amigos empresários que são do PCdoB se sentem contemplados no seu programa, porque ele prevê, quer dizer, um projeto nacional de desenvolvimento que está muito linkado com esse momento que eu estava lhe falando, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e democracia. Em muitos momentos da história nós não tivemos democracia, mas tínhamos desenvolvimento econômico, né? Outros momentos nós tivemos democracia, mas nós não tínhamos desenvolvimento econômico ou desenvolvimento social. Ou seja, esse momento, e aliado ao boom demográfico, né, que é um outro fator extraordinário do ponto de vista da Constituição e da força de uma nação, são fatores que garantem que a gente tenha um governo, né? E aí eu concluo essa tua pergunta sobre a participação do PCdoB no governo municipal, dizendo que nós estamos hoje vivendo um dos mais importantes momentos da história de Santa Rosa. Nós estamos participando de um governo que tem um projeto audacioso e certamente as mudanças que Santa Rosa tanto precisa e depositou no Orlando e na Sandra, né, e nos demais candidatos, né, que foram eleitos na eleição, essa expectativa elas serão cumpridas. Eu tenho acompanhado muito do que tem sido feito no governo, né, o processo de inaugurações de importantes obras, o cumprimento de importantes promessas que foram feitas, e a gente está muito confiante, com uma expectativa muito grande. Claro que nós vivemos numa unidade, nós vivemos em um momento em que nós temos uma aliança, né? E essa aliança ela é baseada em um programa, né? Então nós estamos muito confiantes nisso. Podem ter, e tem certamente algumas diferenças, algumas divergências, mas nós temos uma compreensão, André, que o que nos une é muito mais forte do que o que nos divide. Até porque a tua colocação nos divide. Todo mundo quer ocupar seu espaço. Isso é uma coisa natural. O PCdoB está ocupando a vice-prefeitura, né? Está novamente na Câmara de Vereadores. Ela quer ocupar seu espaço. A tendência do partido natural é crescer. Certo? Com certeza. E não vai chegar um momento, Vinícius, não digo na próxima, ou talvez sim, foi até uma afirmação do vereador Paulo Paim, PCdoB ser a cabeça de chapa, independente de vencer ou não. É possível. Hoje nós estamos, você está falando para a eleição de 2012? Estamos conversando em 2012. É possível. Hoje o cenário ele é totalmente aberto. Nós não temos absolutamente nenhuma porta fechada. O que existe, na verdade, é o seguinte, é uma responsabilidade com o projeto,
O que existe é uma análise da realidade concreta, é uma análise concreta da realidade concreta, ou seja, o partido ele sabe o seu tamanho, ele sabe o seu valor e ele sabe o papel que ele joga, né? Por mais que muitos não admitam, ou não entendam, ou não queiram entender, não queiram admitir isso. Mas nós sabemos o nosso papel, nós sabemos a nossa força e nós sabemos o nosso valor, né? E esse saber, ele faz com que a gente tenha inteligência para poder admitir as nossas fraquezas e valorizar as nossas virtudes. E o PCdoB em Santa Rosa está com os pés muito no chão, né? Tanto que nós temos vivido importantes embates na cidade, em que praticamente os últimos acontecimentos, nos últimos 10 anos na política de Santa Rosa, teve a participação protagonista do PCdoB. A eleição do Orlando foi uma eleição em que o PCdoB jogou um papel. A eleição do governador Tarso Genro foi outro momento, porque o PCdoB também jogou um papel na eleição do governador Tarso Genro, isso reconhecidamente, né? Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento histórico em que o partido vem jogando papel nesses cenários, né? E isso para nós é muito importante. Então, para 2012, o PCdoB está muito consciente, né? Muito consciente, e como você sabe, né? Um político mineiro já dizia, a política é que nem as nuvens, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, né? Então a gente precisa ir acompanhando os desenvolvimentos e tendo a relação de extremo respeito com os nossos aliados, de lealdade com o nosso aliado, tá, André? Isso é muito importante que se diga aqui. O PCdoB é muito leal. A nossa casa, ela é uma casa, a nossa família, ela é uma família, nosso programa e o nosso estatuto e as nossas ideias, a nossa ideologia, ela é uma ideologia que prima por um princípio. E a lealdade está dentro desse princípio. Aliás, diga-se de passagem, na história do PCdoB, muitos deram a sua vida por essa lealdade, né? Nós não temos quantos casos de pessoas que foram brutalmente torturadas e não chegaram a entregar sequer um outro companheiro. Por quê? Porque isso faz parte do nosso sangue. E nós temos isso, né? Agora, os interesses do nosso povo estão em primeiro lugar. Como aqui em Santa Rosa, os interesses da nossa cidade estão. Então tem muita água que vai passar embaixo desse moinho, e tem muita coisa entre o céu e a terra que o PCdoB está muito atento para poder, inclusive, na ocasião que for preciso tomar as decisões, nós vamos tomar. Nós participamos de um governo, nós elegemos a vice-prefeita e nós continuaremos, até porque nós acreditamos nesse projeto nacional de desenvolvimento que está capitaneado nacionalmente pela presidenta Dilma, acreditamos no projeto de desenvolvimento estadual que está capitaneado pelo governador Tarso Genro, e acreditamos muito, mas acreditamos muito nesse projeto que está sendo desenvolvido em Santa Rosa, capitaneado pelo prefeito Orlando Sconzi e pela vice-prefeita Sandra Padilha.